gente, amo surfar. Se eu pudesse, Valéria, eu tava todo dia na água. Surf é vida. Eu tinha certeza que eu não ia subir na prancha. Eu sou a Paula, 29 anos. Sedentarismo reina aqui há muitos anos. Pesadona, falei, não vou ter força pra levantar meu corpo. E quando eu subi, eu falei, gente, eu não acredito. Até que existe um musculinho aqui embaixo da camada de pós, olha só. Dito mudança de hábitos, só de eu estar aqui já é uma mudança de hábitos. De estar fazendo algo mesmo, pelo corpo, pela saúde, pela mente e pela união, né? Aí eu nem tenho palavras, o mar é o mar, né? Eu entro só de dar um mergulho já. Obrigada, mãezinha. Agradeço. Eu sempre quis aprender a surfar e que eu queria de fato conhecer grupo de mulheres que pudessem me oferecer tudo isso. E foi aí que eu conheci o Surf Nelas. No começo eu tava com 31 semanas de gestação. Eu acompanhei as lives de yoga, acompanhei as lives, cada ensinamento dos exercícios, da ginástica natural. E isso só me animava. Eu abria o grupo das meninas e isso me dava uma força e um incentivo muito grande. Aquelas 40, 30 meninas que tem no grupo é total a nossa motivação. Uma torce pela outra e a junção de todos os exercícios físicos e mentais que fizeram eu me jogar no mar, me colocar em cima de uma prancha, colocar em prática tudo que eu aprendi e o resultado foi magnífico. Eu consegui ficar em pé do meu jeitinho e foi perfeito. Perfeito, eu saí realizada do que eu realmente queria. De fato, eu consegui ficar em pé em uma prancha, consegui executar tudo e muito melhor do que eu não estando grávida. Quero levar nas próximas o meu molecão e muito obrigada. Fernanda quebrou todas as barreiras ao começar a surfar grávida de 31 semanas de gestação. E ainda ela se imaginou indo surfar com seu filho e ela conseguiu criar essa realidade. Olha ela surfando apenas 4 meses após ter o bebê. Arrasou, né? Essa é uma mulher de atitude, gente. Surf Nelas, que eu amo. O que surf representa para você sendo mulher? Ele me trouxe uma confiança, ele te leva a lugares que você não imagina. 43, eu tô com 46? 43. Quando a gente acha que é impossível, chega lá e consegue. Subir um degrau, aí você já tá pronta pro próximo. Então eu comecei a fazer coisas no mar que eu nunca imaginei. E comecei a me aperfeiçoar. E eu acho que esse aperfeiçoamento que a gente consegue no surf, a gente acaba levando para nossa vida. Você sempre pode evoluir. Então você começa a fazer tudo mais bem feito por causa desse esporte. As mulheres não fazem isso porque elas não se sentem que é para elas. Elas podem se sentir julgadas, o que vão pensar, eu com a minha idade, eu com o meu corpo, colocar um maiô, pô, não existe isso. O surf é literalmente para todo mundo, e todas as quando idades. uma mulher, só pelo exemplo, você ser você, fazendo isso de alma mesmo, isso é super importante para as mulheres. Um monte de mulheres Aloha, meninas! Tudo bem por aí, gente? Boa noite! Quero saber se vocês estão me escutando, se está tudo legal, se está tudo certo, porque a gente está ao vivo aqui realmente. Manda aqui no chat, por favor. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir aumento, opa, para vocês ficarem no mudo. E aí, depois, no final da aula, a gente pode abrir para conversas, tirar dúvidas também, beleza? Então vamos lá, gente. Estou super feliz de estar com vocês hoje. Obrigada pelo tempo de vocês. Ó, paciência com a Valéria aqui, com as coisas da tecnologia. A gente sabe que é complicadinho esse Zoom aqui, mas mantemos, tá? Não desistam. Porque a aula de hoje ela foi preparada com muito amor, muito carinho. E a primeira coisa que eu queria pedir para vocês, né, que eu sempre faço nos eventos do Surf Nelas, é a gente escolher estar aqui. Então, hoje eu, Valéria, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar presente, eu escolhi estar aqui e eu escolhi me priorizar. E eu quero que vocês repitam isso mentalmente. Eu escolho estar aqui, eu escolho estar presente, eu escolho me priorizar. Porque a nossa vida é muito corrida, né? Eu mesmo também, é sempre essa correria. E a gente acaba não se cuidando, né? Acaba sempre cuidando de todo mundo, menos da gente.
E o surf, ele vem também como esse chamado, o chamado de começar a olhar para si. Deixa eu ir para o próximo aqui. Então, o que que vocês vão aprender hoje, meninas? Deixa eu baixar o chat aqui, vão falando aqui no chat também, que eu quero conhecer todo mundo. Eu quero saber antes, né, do que vocês vão aprender hoje, eu quero saber de onde vocês são, qual que é a idade de vocês, o nome e qual que é o lugar que vocês estão falando, porque eu já vi nos formulários, nas inscrições, que tem gente aí do Brasil inteiro, inclusive tem gente de outros países também. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat. Já vi que tem aqui, boa noite, Carmen, boa noite, meninas. Boa noite, Mi. Ó, Marta, 44, Marina, 32, Cris, 61, João Pessoa, Balneário, Guarapari, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, é isso aí, gente, uma galera, né? Muito legal. É muito legal ver essa união que o surf traz, né? O surf, ele une as mulheres, a gente vai falar sobre isso também. Mas o que é que vocês vão aprender hoje? Que surfar é possível para você, independente da sua idade, independente se você acha que está fora de forma, independente se você mora muito longe do mar, tipo, lá onde nem tem praia, em Goiás, em Brasília, não importa, tá? Toda mulher pode surfar. E eu vou mostrar para vocês com histórias também reais, como eu comecei já mostrando aqui, como surfar é possível. Além disso, como o surf pode ser o primeiro passo para mudar a sua vida e também criar uma nova realidade a partir desse movimento que é o aprender a surfar, porque surfar ele é muito mágico. Não é só um esporte, e aí vocês vão entender o porquê disso. E claro que eu também vou falar a parte mais técnica, né, de como e o que fazer para chegar no mar pegando onda, seja a sua primeira onda, ou seja, se você já surfa, mas não conseguiu ficar de pé, ou se você de repente já consegue surfar, mas se sente insegura no mar. A gente vai abrir isso, abrir o método do Surf Nelas para vocês, para realmente vocês conseguirem mudar em 30 dias sem cometer os erros que a maior parte das iniciantes fazem no início, no começo. Então vamos lá. Antes de eu começar, né, eu preciso contar como é que foi o meu início, porque algumas de vocês vieram aí do Instagram, outras vieram por conta de indicação de alguém que mandou o link, mas algumas me conhecem e outras não, né? Então, meu nome é Valéria, eu sou a fundadora do Surfinelas, do Clube Surfinelas, que hoje é a maior comunidade de mulheres surfistas do Brasil, então somos mais de 3 mil membros. O Surfinelas já existe há mais de 10 anos, né? E tudo tem um início, né? Eu comecei a surfar há muito tempo atrás, uns 20 anos, quando não existia toda essa informação que eu vou passar para vocês. Eu queria muito que quando eu tivesse começado, eu tivesse uma aula como essa daqui. Porque eu comecei, assim, totalmente aleatório. Eu sempre amei o mar, sempre gostei do mar. Só que eu não conseguia me enxergar lá porque era um ambiente masculino, né? Como é até hoje, mas antes era mais ainda, não tinha mulher surfando. E meu irmão um dia namorou lá um menino que era surfista e ele foi para a Austrália, largou a prancha dele em casa. Aí eu peguei e falei assim: ah, beleza, né? Eu quero surfar, já gosto de praia, amo praia. Eu vou pegar e vou fazer esse treco aí acontecer. Aí eu peguei essa prancha X aleatória e fui para o mar, como todo mundo acha que deve fazer, porque até hoje as mulheres chegam lá no Insta e falam assim: nossa, eu queria muito aprender a surfar, então eu preciso comprar uma prancha antes, né? Não, você não precisa comprar prancha, eu vou explicar o porquê depois. Mas eu não achava isso, eu achava que tinha que ter uma prancha e que eu tinha que ir para o mar. Aí eu fui lá com a cara e com a coragem na tentativa e erro. E o que que aconteceu? O que acontece com muita gente, com talvez a maioria de vocês que já tentou. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu cheguei lá, não consegui, eu caí muito, tomei muito caldo, não entendia nada do mar, né? E aí a conclusão foi que eu fiquei em pé, eu acho que uns 8 meses depois da minha primeira tentativa. E hoje, né, as alunas do Surfinelo, seguindo isso que eu vou passar para vocês, elas ficam em menos de 30 dias já com muita segurança no mar.
E eu demorei muitos anos na posição de iniciante, que é aquela posição insegura, dependente de pessoas, que também muitas de vocês acabam ficando, né? Porque não tem essa instrução que eu vou passar. Então, comigo também foi assim, por isso que eu sei muito bem como é aprender a surfar para mulher, né? E, e beleza, o que que acontecia aqui nesse cenário, nessa época, né, da minha vida? Além disso, eu não tinha muito posicionamento na minha vida. Eu tinha assim, uma autoestima meio baixa, e não só isso, mas eu não sabia nem o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, eu me deixava muito levar pela escolha das outras pessoas, né? E eu, nessa época, né? Essa foto que é muito bonitinha, foi a primeira foto de surf real. Se não foi a primeira foto na onda, né? Mas eu amei essa imagem. E nessa época eu fazia isso. Eu ia para a praia muito esporadicamente, quando os astros de todo mundo, né, se alinhavam, quando tinha a oportunidade de ir, mas não era nem eu que decidia. Só que quando eu consegui ficar em pé na prancha pela primeira vez, eu senti essa sensação que a gente fala tanto aqui, que eu coloquei no grupo hoje e mais de, sei lá, 150 pessoas responderam. O propósito do surf é essa conexão com o mar, é a conexão com a nossa essência, é a conexão com a nossa própria essência, a nossa própria natureza. Então, o surf ele tem uma magia que acontece isso. E para nós mulheres, de acordo com tudo isso que eu já senti na vida, e todas essas mulheres que passam pelo surf nelas, né, mensalmente, diariamente, tem um dentro do nosso clube também, é a ativação desse poder pessoal, tá? Nessa época, eu sentia isso, mas eu não dava atenção para isso. Porque, como eu falei, eu não me priorizava, eu tinha uma vida corrida, sempre morei na cidade. Então, você fala, ah, Valéria, mora na praia. Não, até os 40 anos eu morava na cidade. E eu amei essa sensação, mas eu voltava para minha rotina de trabalho, estudo, vidas e fazendo coisas que não tinha nada a ver comigo. E essa essência ia se apagando e tal. E aí eu lembrava, principalmente quando eu estava mal. Quando eu estava mal, eu falava assim. A minha única vontade era pegar e ir para o mar. Eu queria muito ir para o mar. E aí eu lembrava da minha essência, né? Aí o que que aconteceu? Teve um momento na minha vida que foi mais desafiador, assim como tem tantos momentos na nossa vida. Esse foi no início do surf. Foi uma época que eu terminei um relacionamento junto, saí do emprego que eu estava, e aí eu fiquei meio que, sei lá, morando de favor na casa da minha irmã, um negócio assim, né? Aqueles momentos que você, na verdade, para refletir, porque as coisas estão mudando completamente. E nesse momento, eu peguei e falei assim: tá bom, eu vou começar então a olhar para mim. Cansei de fazer as coisas que é legal para os outros, ficar. Por exemplo, eu nunca gostei de ficar saindo de balada, bebendo pra caramba e tal. E aí eu acabava, às vezes, fazendo isso. Não ia para a praia tanto que eu gostaria. Eu queria, na verdade, fazer surf trip, era o meu sonho fazer surf trip. Eu tinha lá 30 e poucos anos, nunca tinha feito uma surf trip na vida. Aí eu falei, não, quer saber, meu? Eu vou olhar para mim. Comecei a fazer um trabalho interno de o que a Valéria quer fazer, quem ela quer ser. Comecei a pensar nisso. E a primeira coisa que veio na minha cabeça era o surf. Mas eu não queria mais ficar passando aquele perrengue, ficar indo para o mar esporadicamente. Eu queria mesmo viver essa vida, viver o surf. E não importava, não ia mais importar na minha cabeça eu morar longe do mar. Eu tinha decidido que eu ia fazer isso acontecer. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a trazer, a me conectar primeiro com os profissionais que entendiam sobre isso. Inclusive, eu casei com um deles, que ele é fera em biomecânica e simulação dos movimentos do surf. E eu comecei a entender que é muito legal e muito possível a gente aprender o surf antes mesmo de chegar no mar. Então eu ficava, às vezes, um mês, 2 meses sem ir para a praia, mas eu trazia o surf para minha rotina. Uma que era para simular os movimentos, e o outro também era para lembrar de quem eu era, né? Então eu comecei a simular os movimentos do surf, aplicar depois no mar, e eu comecei a ver a evolução que eu tive, tanto na parte técnica quanto na parte de segurança. Então, eu comecei aí, né, realizar os meus sonhos. Eu decidi que eu ia
a aprender a surfar, mas ao mesmo tempo, quando eu fiz isso, eu estava decidindo que eu não ia ter mais uma vida mais ou menos, que eu ia começar a realmente realizar os meus sonhos, as minhas vontades mais internas mesmo, não aquela superficial de, sei lá, de comprar coisas materiais, de ter um carro. Não, eu queria saber assim, sentir o que eu tinha que fazer para viver, né? O que que eu tinha, eu estava me descobrindo nesse momento. E aí eu me permiti, porque a gente quer muito umas coisas, mas a gente não se permite. E eu comecei a me permitir. Aí eu comecei a entender, então, a parte técnica e tudo mais que eu vou falar, e comecei a me abrir para realizar os meus sonhos. Aí eu viajei pra caramba, fui para vários lugares do mundo surfar, me desafiei pra caramba também. Então, esses lugares aí, Indonésia, Maldivas, Nicarágua, Galápagos, eu fazia tudo, né? Eu faço até hoje, em função do surf, para eu sentir cada vez mais essa conexão comigo mesmo, na verdade. Só que aí o surf, além de eu, com isso tudo, ups, peraí, gente, vamos voltar, vamos voltar. Eita, nós. Acho que tem que ter aqui, que o teclado mais fácil. Então, o surf, ele me conectou com a minha intuição, né? Ele me conectou com a minha intuição e essa autoconfiança, ela transbordou para a minha vida. Então, por isso que isso é tão importante, foi tão importante para mim, que eu decidi trazer essa mensagem para vocês, né? Porque através do surf eu consegui me enxergar, eu consegui entender um propósito maior, porque eu peguei, né, quando eu estava fazendo toda essa transformação do surf e tudo mais, eu comecei a compartilhar essa história na internet. No começo era com mais amigas, que a gente fazia o surf nelas, e depois eu continuei fazendo. E aí eu percebi o quê, gente? Que muitas outras mulheres, elas tinham todos esses sonhos e todas essas inseguranças que eu tinha, né? E elas não tinham esse conhecimento, e muitas não têm até hoje, todo o conhecimento que faz realmente você viver o surf na sua vida. Então, nessa época que eu fundei o Clube Surf Nelas, eu estava trabalhando numa empresa na Amazon, então eu sou engenheira, na verdade, né, de formação, e há mais de 6 anos, mais ou menos 5 anos, eu decidi sair do emprego. Não era porque eu não gostava, não, tá? Eu gostava, achava muito legal, gostava bastante, mas porque essa outra parte me chamou muito, foi muito forte. E aí eu decidi, então, criar o Surfinelas, e eu estou aqui hoje, né, com vocês para compartilhar um pouquinho dessa jornada e também ajudar vocês a não só começar a surfar, mas realmente, às vezes, recomeçar a vida, a encontrar esses novos caminhos através desse primeiro passo, que é surfar. Então, olha só, gente, no final dessa aula, o que que vai ter, né? Você vai entender que é possível surfar independente da fase que você esteja enfrentando hoje. Valéria, eu estou com sobrepeso. Valéria, eu estou com enfermidade. Não importa. É possível aprender a surfar. Independente se você está com depressão. Você pode. Tá? Porque é nesse começo que a sua vida vai começar a tomar um novo rumo. Você vai entender também que o surf é o primeiro passo para recomeçar de um caminho para você criar uma nova realidade, beleza? E também vai entender, como eu falei, né, como que você vai pegar a onda, então, né? Como é que faz para pegar essa onda aí? Como é que faz para sentir tudo isso? Por que que a gente consegue, do surf elas conseguem, as meninas não conseguem, que não tem essa técnica, eu vou falar sobre isso. E também como você vai conseguir estar conectada com uma rede de mulheres, né, caso você queira. Que mais? Espera aí, que eu vou falar aqui. Também no final da aula, eu vou liberar para vocês o que eu chamo do mapa do mar. É um documento, né? Onde tem toda a leitura de ondas, eu explico tudo sobre o mar nesse documento. E aí, no final da aula, tem uma senha, que eu vou passar no final para vocês. Todo mundo que estiver na aula aqui vai ganhar esse presente. E quem quiser depois, vai ter uma surpresinha também, que eu separei.
Então, assim, primeira coisa, vamos começar do começo, né? Por que que você não começou a surfar ainda? Qual é a sua maior dificuldade no surf? Coloca aqui no chat para eu entender, para eu conseguir ajudar vocês. Qual é a maior dificuldade no surf? A gente vai ter também. Hoje eu separei um exercício prático para a gente fazer aqui, para começar a nossa mudança de vida. Medo dos bichos, deixa eu ver. Medo das quedas do mar aberto. Medo de pegar uma onda sem ninguém me empurrando. Equilíbrio, joelho, né? Problema no joelho. Ter uma prancha, nunca pensei nisso. Conhecimento sobre peso, ficar em pé, não saber nadar, beleza. Medo de me afogar, né? Medo de ir sozinha. Então, assim, os medos, eles, nem sempre os nossos medos, eles são reais, né? Muitas vezes os medos das mulheres, eles vêm de crenças limitantes, crenças que limitam ela de conseguir fazer isso. Por quê? Por exemplo, se uma mulher vem e acredita que o surf é algo muito perigoso, porque ela escutou desde a infância que ela não poderia surfar, que ela não poderia entrar na água, que a água é muito perigoso, porque aconteceu alguma coisa na família e de repente tem esse medo do mar. Ou, por exemplo, tinha uma aluna que ela. Peraí, deixa eu fechar aqui. Ah, nossa, eu tava com o chat na minha cara. Vocês estavam me vendo? Eu tinha uma aluna que ela é de Santa Catarina, eu tenho essa aluna, Santa Catarina, e a aula de educação física dela era na praia, né? Os meninos iam surfar, as meninas jogavam vôlei, e ela sempre ficou com vontade de surfar, mas ela nunca teve coragem porque ela não se sentia capaz de fazer isso. Então, ela com 40 anos, depois do Surfinelas, né, depois de passar por aulas como essa, de entrar no clube, ela realmente tomou coragem em fazer isso e depois ela contou a experiência dela, o que aquilo significava. Então, porque os medos, os seus medos, os nossos medos, eles vêm com essa vontade de proteger, né, de nos proteger. Mas muitas vezes também são desculpas para que você não olhe para você. Então você tem às vezes medo de passar vergonha na frente dos outros por não saber. E aí você adia falando que você não tem tempo. Peraí. E aí acontece o que muitas mulheres, né? Elas têm o sonho de surfar da adolescência, às vezes começaram a surfar lá na adolescência, mas depois, durante a vida, elas foram deixando esse sonho de lado, exatamente porque casaram, às vezes, com pessoas que não gostavam do mar, ou é marido, namorado surfista, mas se sente menos e não se tem, acha que não vai conseguir aprender por ser um esporte masculino. Ou acha que precisa comprar uma prancha, ou acha que precisa emagrecer primeiro, ou acha tudo isso que vocês falaram, que não tem equilíbrio e tudo mais. Mas os sonhos, eles não envelhecem. Isso aqui é uma frase de uma aluna. Eles vêm te buscar pela mão. Porque o seu sonho, ele veio aqui bater na sua porta hoje, exatamente porque você precisa mudar. Não é porque você precisa emagrecer, é porque você precisa dar o primeiro passo para se sentir bem, para se sentir feliz. E o surf ele vem com esse intuito de despertar uma certa autorresponsabilidade. Porque só consegue surfar quem está disposta a aprender. Então, eu tenho um problema hoje, eu tenho um problema de equilíbrio. É muito fácil de resolver. É só ir lá e aprender sobre equilíbrio, que é o que eu vou falar um pouco aqui hoje.
Ah, eu tenho medo do mar. Então vamos conhecer o mar. Nossa, eu tenho um trauma de infância por conta da minha família que teve um problema com água. Então a gente vai acolher nas suas emoções e entender as crenças para ir atrás dos sonhos. A gente não vai mais olhar para o medo. Hoje a gente vai começar a aprender a olhar para os sonhos. Então, eu falo que são as desculpas nobres, né? Então, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, quando você não tem tempo, é exatamente nesse momento que você está deixando de se conectar com você mesmo. Então, vamos trocar agora, não tenho tempo, por vou me priorizar. Eu moro longe do mar? Tá, eu moro longe do mar, eu também morava. O que que eu vou fazer então para aprender, para eu chegar quando eu for para a praia, uma vez por ano que seja, estar preparada para realizar o meu sonho de surfar? Não tem equilíbrio. Eu vou treinar o meu equilíbrio. Eu posso ter equilíbrio. Eu vou ter equilíbrio. Eu tenho medo. Eu vou acender a luz, porque o medo, o que que ele é? É tipo entrar num quarto escuro. Você está entrando num quarto escuro, você está com medo, você está palpando tudo, não estou enxergando nada. Acendeu a luz, opa, peraí, não era tudo isso aqui. Então, todo esse medo, ele só. O que que ele está mostrando? Ou é medo no lado emocional, de passar vergonha, de não saber o que fazer, de ser julgada, ou é o medo do lado do conhecimento. Então, não entendo sobre o mar, tenho medo de corrente, tenho medo de animais, tenho medo de me machucar. Enfim, é só buscar o conhecimento que essas coisas não acontecem, tá? Então, eu preciso emagrecer, eu preciso começar. Tá fazendo sentido, gente? Quando fizer sentido, coloca a pranchinha aqui no chat que eu quero saber. Beleza. Fico com receio de ir sozinha porque eu moro ir na praia, mas não é o mar ideal. A praia ideal é longe e nem sempre eu tenho companhia. Que mais? Estou com medo de tubarões, estar sozinha e sem ter a mínima ideia de começar. Eu sei que tudo isso é muito difícil, mas é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente se unir, porque sozinha realmente é muito mais difícil, né? E aí, assim, quando a gente escuta, né? Quando a gente escuta, ah, beleza, tô decidida, eu vou aprender a surfar. E você vai lá e vai dividir isso com alguém que mora com você, o seu companheiro, a sua companheira. Você vai chegar, decidi, vou aprender a surfar. E aí a gente já recebe, às vezes, muitas vezes, essas negativas, né? Você vai aprender com essa idade. Por quê? Por que isso agora, meu? Tá doida? Tem gente que assiste essa aula aqui escondida do marido. Vocês não têm noção porque realmente não quer ser julgada, não quer ser colocada para baixo. Então, eu estava conversando com uma amiga, a Bia, né? Ela começou a surfar há um tempo e ela era muito insegura. Ai, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, senão vai dar um pau aqui no Zoom. Peraí, não vai cair. Vocês aguardam um minutinho? Deixa eu dar um stop share aqui. Peraí, gente. É que senão vai cair. Aqui eu não estou com vontade de deixa eu só fazer isso aqui. Já vou continuar, tá? Esse é tudo ao vivo. Eu queria ter assinado. Cadê? Peraí. Acho que vai, hein? Agora foi. Peraí, deu certo. Assim não vai cair, né, gente? Porque imagina a gente estar aqui conversando, o negócio cai. Vamos lá, vamos lá. Oxe, aqui, só fechar aqui. Beleza. Voltar aqui para compartilhar. Apresentar. Então, chega. E aí a Bia, quando ela
começou, ela era muito insegura, insegura com o corpo dela, insegura de começar. Só que mesmo assim ela foi, né? Ela conseguiu ir surfando, conseguiu ir superando os seus desafios e essa é ela hoje, né? Ela tá hoje pegando altas ondinhas, se sentindo super confiante no mar. Só que ela estava contando para mim esses dias, mesmo depois de muito tempo surfando, ela estava no mar, sim, de boa, no outside, num lugar que tinha ondas maiores. Aí chegou um cara para ela e falou assim: Nossa, só de você estar aqui, com esse corpo, você já é uma vitoriosa, né? Falou isso para ela, achando que estava, né, dando um elogio. Ela falou assim para mim, ela falou, Valéria, isso não me abala hoje. Mas se fosse antes, se fosse no início, talvez eu teria deixado de surfar por conta desse comentário. Então, eu tive uma aluna também que me comentou isso. Deixa eu ir para o próximo só para. Uma aluna me comentou isso. Ela falou assim: eu queria muito surfar, fui fazer uma aula de surf. E o professor falou exatamente isso. Você não consegue e você precisa emagrecer primeiro antes de começar a surfar. Ela voltou e ficou sem surfar por 2, 3 anos, até conhecer o Surfinelas, conhecer a história dessas mulheres, né? A história de vocês também, e conseguir desbloquear isso. Por quê, gente? Porque, primeiro, não precisa saber surfar, eu vou explicar melhor, porque o surf está relacionado à sua consciência corporal. É como você deixa o seu equilíbrio em cima de uma prancha. É o seu centro de massa em cima de uma prancha. É sobre isso. Então, tem gente que é super fitness, super do CrossFit e tudo mais, e não consegue surfar, porque não consegue ter as habilidades que o surf permite. E tem pessoas ditas fora, né, do padrão que conseguem muito, né, e muito melhor do que essas outras pessoas. Então, isso não tem nada a ver para começo de conversa. Mas uma coisa que acontece com todo mundo, inclusive acontece comigo, e acontece com surfistas profissionais, é a gente sempre receber comentários que não auxiliam na nossa autoestima. Então, no dia a dia, isso é muito comum. Eu, quando trabalhava em empresa cheia de homem, a minha voz para ser ouvida, eu precisava me impor, eu precisava, às vezes, pegavam a ideia que você tem e falam que é da pessoa, ou às vezes simplesmente te critica quando você quer ensinar alguma coisa. Até postei isso no Instagram esses dias, porque não é que foi uma crítica gigante, mas sempre que uma mulher quer ensinar algo ou mostrar algo que é majoritariamente masculino ou ocupar esse espaço, a gente muitas vezes não vai receber aplausos, né? Tem alguns homens que sim, que valorizam muito. Meu marido, por exemplo, sempre me coloca para frente, quer o bem. Tem vários caras também que não largam fazer isso. Mas vocês precisam estar mais blindadas para realmente surfar, né? E não só surfar, mas para que o externo não abale os seus sonhos. Então, quando você decide, nenhuma crítica vai te colocar para baixo. E o surf, ele vem como uma transformação interna. E olha só, por exemplo, agora eu esqueci o nome dela, essa, essa aluna aqui de vermelho, tá vendo? Ela mandou essas fotos e tá surfando onde dá pé, no raso. E mesmo assim ela conseguiu sentir a transformação do surf. Ela não precisa saber nadar. Ela está onde está seguro para ela, ela tem o conhecimento para isso, e ela conseguiu sentir a sua transformação, esse poder pessoal. Inclusive todas essas. Então, quando uma mulher consegue, ela atinge um outro nível. E é por isso que eu falo, né, que o surf, ele é possível, sim, para todas as mulheres, tá? Mesmo que você não more longe do mar, se sente de forma ou não tenha prancha. Por que da prancha? Deixa eu já explicar agora. Você não precisa comprar uma prancha logo de cara e nem deve, porque a prancha, quando você não sabe os movimentos que vão te deixar mais dentro, em cima da prancha, você vai fazer um monte de movimentos errados. E aí a prancha precisa ser muito grande, muito pesada e muito cara para que ela não absorva isso, né? Absorva os seus erros. Então, no começo, o que você precisa fazer é aprender o movimento certo, para você dropar certo, para você subir certo.
E aí depois, quando isso estiver acontecendo, você pode sim comprar uma prancha. Então, no começo, você pode alugar, ou se você fizer alguma aula, ele já inclui prancha. Então, não pense nisso, tá? Foque aqui em aprender, no conhecimento em primeiro. Não adiantou nada eu ter uma prancha lá no começo e estar com a prancha errada, fazendo coisa que não era para fazer, só atrasa a sua vida. Indescritível, porque eu já tenho quase 50, tá? E eu não entrava no mar. Eu não entrava no mar. E para mim foi um grande desafio. Ficar em pé na prancha foi uma superação. Ó, não tenho palavras. Recarregando a minha energia, aliás, renovando as minhas energias. E bora pro surf, gente, porque é uma energia muito boa. Hoje, assim, hoje para mim foi mais do que uma superação. Hoje para mim foi um recomeço. Eu tive um problema de saúde e saí da UTI. Mas mais uma vez, Valéria, eu superei o medo e segui, continuei e fui até o final. Consegui ficar em pé de novo na prancha, né? Então isso foi para mim assim uma super superação, como se eu tivesse o espírito da vida entrasse em mim novamente, sabe? É o espírito da renovação, é como se fosse a vida entrando em mim novamente. Foi isso que eu senti quando eu consegui ficar em pé na prancha de novo. Feliz, eu consegui ficar em pé na prancha em várias ondas. Tô tipo um absurdo de felicidade. Eu não esperava conseguir ficar em pé na prancha na primeira aula, mas acho que todo o preparo do surf treino, yoga, todo esse estímulo das meninas me empolgaram tanto que não peguei uma, eu peguei várias. E eu tô muito feliz. Da hora que eu saí da água até agora, não consegui tirar um sorriso do rosto. Eu aprendi a surfar, eu aprendi a andar de simulador, que eu nunca tinha andado. Eu sei fazer surf treino, que faz com que meu surf se desenvolva melhor. E eu não só consegui surfar vários dias, como eu consegui aprender a dropar a onda, tendo total consciência corporal do movimento que eu tinha que fazer para me manter nela até o raso. Porque a gente desenvolve tanto nosso condicionamento físico e mental nos treinos fora da água, que quando a gente tá dentro da água, isso se torna fácil, sabe? Eu hoje cheguei no final do desafio tão grata por toda essa superação pessoal que essa experiência me proporcionou. Isso tudo me colocou no universo do surf, me fez sentir o que é fazer parte disso e qual que é a essência desse lifestyle, sabe? Eu me superei do primeiro ao último dia. Se você tem vontade de se superar, de ter um estilo de vida diferente, de mudar a sua rotina, ou até sua visão sobre o surf, esse pode ser o gatilho que você está precisando para entender que você é capaz de fazer o que você quiser. Para entender que você é capaz de fazer o que você quiser. Acho que essa é a maior mensagem que o surf traz. A gente já falou, né, do medo. Essa é a maior mensagem do que o surf pode trazer para você. Ele vai despertar esse poder, esse senso de capacidade, porque eu achava que eu nunca ia conseguir. Quando eu entendi que eu poderia, que eu conseguiria, eu consegui abrir a minha mente para viver muitas coisas, inclusive criar o Clube Surf Nerds, né? E uma das coisas que vocês falam muito sobre o medo é o seguinte: vocês ficam com medo do mar, né? Medo de me afogar, medo de tomar um caldo. Então, assim, caldo, gente, é quando a onda vem, tipo, tá vindo uma onda, você tá tomando caldo na sua cabeça. Beleza. Aqui no Brasil, e as ondas que a gente vai pegar, né, ou fora do Brasil também, mas, assim, a gente vai entrar num mar pequeno, ninguém vai para Nazaré logo na primeira onda, né? Então, a gente vai entrar no mar, ok, um mar pequeno, e um caldinho ali vai durar o quê? 5 segundos, né? Mas para quem não tem a mente preparada, para quem não sabe controlar a sua ansiedade, para quem deixa os gatilhos e as crenças do passado ficar engatilhando a sua própria mente, isso dura uma eternidade. Por quê? Né? Porque você não sabe da sua capacidade pulmonar. Você não tem consciência. Por isso que tudo é consciência, conhecimento. Existem técnicas de apneia e respiração para surfistas, por exemplo, que muda completamente a sua percepção. Então, você aumenta isso. Eu mesma, no começo, eu fiz essas técnicas no começo eu fiquei 60 segundos, isso já surfando, porque eu não tinha consciência.
Depois dos exercícios de respiração, eu consegui me controlar tranquilamente até 2 minutos e meio. E isso aconteceu com todas as meninas depois que a gente passou essas técnicas, né? Fizeram essa aula também. A Magia, por exemplo, passou de 1,3 para 2,2, 2,23. Mas por que que eu estou falando isso? Ai, meu Deus do céu. Vou tudo aqui. Peraí. Por que que eu estou falando isso? Porque muito dos nossos medos é simplesmente a falta do conhecimento. Aí eu te pergunto, né? E se surfar for só o começo? E se a partir desse primeiro passo você fosse capaz, então, de criar uma nova vida, criar uma nova realidade? Ser feliz, ser livre, ser capaz. O que surfar representa para vocês? Eu quero saber. Coloca aqui no chat, por favor. O que surfar representa para vocês? Ó, a Ana falou aqui, o surf, ele pode, podemos treinar e aumentar o tempo de respiração? Com certeza, tá? Esse tempo de falta de ar é exatamente, a falta de consciência de como fazer isso e de controle e presença da sua mente, tá bom? Então, o que o surf representa para vocês? Liberdade, autoconhecimento, conexão, superação, ganhar uma nova habilidade, surfar, contemplação, conexão com o mar, paz, realização de um sonho. Ups, deixa eu apagar esse treco. Eu sempre clico nesse treco aqui. Nunca vi. Vamos lá. Surfar é tudo isso mesmo, né? A gente quer muito ter tudo isso. Agora, eu queria um exercício bem rápido para que você reflita, tá? A gente pega um caderno, uma caneta, ou você pode escrever no celular, ou você pode escrever aqui no chat. É muito importante responder essas duas perguntas. Então, coloque 3 itens para a primeira pergunta e 3 itens para a segunda pergunta. Então, o que eu acredito em mim que me impede de ser quem eu sou? De realizar o sonho de surfar, de ser livre? O que que eu acredito em mim? Quais são os pensamentos que estão na minha cabeça, no meu coração, quando eu penso sobre mim? Eu sou tal coisa. O que que a sua mente está falando com você que te impede de ser quem eu sou? Coloca assim o que vier na sua cabeça. 3 coisas, rapidinho. E aí do lado ou embaixo, você coloca 3 pensamentos ou sentimentos que me ajudam, que estão dentro de mim e que fazem isso acontecer, que faz eu chegar mais perto dessa vida, de esse realizar um sonho. Eu quero realizar um sonho. Então, anota no papel, numa caneta, ou pode escrever aqui no chat também, para a gente ler. Sou velha, estou acima do peso, comecei tarde. Aí, a Dani, aí você coloca 3 coisas que te ajudam, tá bom? Não consigo, tenho 56 anos, não dá mais tempo. O casamento de hoje. Minha mente vê a dificuldade de estar sozinha sem apoio. Justamente porque tenho 56 anos e quero aprender gordinha, vergonha da idade. Tá. Na hora da gente se criticar, a gente sai até mais fácil até do que quando a gente vai para o outro lado. Agora eu quero que vocês podem ir para esse outro lado. O que em mim fez eu estar aqui hoje nessa aula e, de alguma forma, acreditar que eu posso? Quais pensamentos que me levaram a, que me levam a realizar o sonho? A conexão com as pessoas, a felicidade, mas fala de você, tá?
Eu sou capaz. Eu posso. Eu sou corajosa para enfrentar os meus medos. Eu posso, eu quero. Muito bem. Perseverança, amor, ter essa coragem. É, Então a gente pode perceber que dentro da gente existem duas forças. A primeira é a energia da dúvida. Peraí, que minha filha chegou agora, desculpa. É ao vivo mesmo, né, gente? Tá em casa. Então, olha só. A primeira, ela é a energia da dúvida. Isso não é para mim, eu vou passar vergonha, eu não estou, não tenho idade, eu tenho medo, eu não tenho apoio, em casa é muito difícil, eu estou sempre sozinha. E essa energia, quando esse pensamento vem dentro de você, ele simplesmente vai te travar, ele vai te limitar, ele vai criar todo o mecanismo para que você não faça, não realize o seu sonho, tá? Isso é para proteger. Tudo isso eu aprendi, gente, porque eu tenho uma formação em surf terapia na Califórnia, no Groundswell, e é muito interessante o que o surf tem a ver com a nossa realidade de hoje e o porquê que a gente consegue, umas pessoas conseguem e outras não conseguem. Então, quem não consegue é porque fica mais tempo na energia da dúvida. E a gente, todas nós temos os dois lados, tá? As duas forças. A outra força é a energia do sonho, a energia que você sabe também, que você não é só o outro lado. A gente está mais acostumada a falar mais das dores. Mas a gente tem os sonhos, a gente tem a capacidade, a gente sabe do nosso valor internamente. A energia do sonho é eu quero surfar, eu quero ser livre, eu posso. Essa energia, ela realiza, ela transforma, ela liberta, né? E voltando aqui, por que que a gente fica tanto na energia da dúvida? Porque ao longo da nossa vida, todas nós, todas as pessoas, elas passam por traumas, sejam eles gigantes, muito traumáticos, ou simplesmente coisinhas pequenas. E aí, nosso cérebro, nosso corpo, ele armazena isso para realmente nos proteger. Então, é uma proteção, sempre tem uma forma de proteção envolvida com isso. Só que os nossos traumas, eles também ditam as nossas escolhas, mesmo que seja inconscientemente. É aquilo que eu falei. Por exemplo, teve uma aluna, uma vez, que me contou que ela foi entrar na água, botou os pés na água e simplesmente não conseguia, começou a chorar. Isso estava mais ligado, depois a gente conversando, isso estava ligado a ela ter tido um trauma de infância, porque o primo dela sofreu uma condição com a água. Então ela nem lembrava disso e ela pisava na água e chorava e ficava com medo e tudo mais. Quando ela tomou consciência disso não fazia mais sentido para ela, ela conseguiu se libertar dessa energia da dúvida, mas antes ela estava escolhendo não surfar exatamente por isso. O oposto do medo, né? Então, quando você tem dúvida, o que que acontece? Você acaba gerando uma preocupação. E essa preocupação gera medo. E o medo pode gerar ansiedade. E aí você fica paralisada nesse ciclo. O oposto do medo é a fé, é acreditar, é ter certeza que vai conseguir. A fé, ela não é ficar esperando, eu tenho certeza, mas eu fico esperando no sofá quietinha, que as coisas vão acontecer, eu tô me sentindo sozinha e vem alguém bater na minha porta hoje para falar que é para eu ir surfar, para levantar. No caso, eu tô batendo, né? Praticamente. Mas se eu não me mexer, se eu não tomar atitudes, eu não vou conseguir realizar, seja o surf ou seja qualquer outra coisa. Mas não é a atitude, ela só vem quando a gente sabe que pode, quando a gente tem certeza que pode. No surf é assim também. Você só consegue subir na prancha, principalmente sem um empurrão, quando você
tem certeza que você pode surfar, tem certeza que você vai conseguir dropar. Um pouco de dúvida você cai. Mesma coisa você está lá no basquete, você vai encestar, vai fazer uma cesta, pensando, eu tô velha, eu não vou conseguir, eu sou cegueta, esse negócio tá longe demais. Quem que vai conseguir encestar uma bola de basquete assim? Nunca. E aí você fala assim, beleza, Valéria, eu quero ter fé, eu quero acreditar, eu vou lá, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu vou fazer o ponopono da vida e vou, né? Vou lá, vamos lá. Só que eu não consigo sentir isso. Eu ainda me sinto mal, ainda me sinto que a idade não é para mim, eu me sinto fraca, eu me sinto menos. Eu ainda tenho medo. E aí eu não consigo criar essa nova vida, porque a nova vida ela só vem a partir da fé, a partir de eu acreditar que é possível. E aí que o surf vai entrando. Por quê? O mar, né, ele já é comprovado cientificamente, tem milhares de estudos, tá? Não sou eu que estou falando, que só de você ir para o mar, porque assim, ó, você não vai conseguir ter fé se você está vivendo no meio do caos, se você está aí no meio de um relacionamento abusivo. Você não vai conseguir entrar no estado de criação, intuição, se a sua mente está completamente perturbada, né? E aí o mar por si só já autorregula nosso sistema nervoso. Então, por conta de várias questões aí científicas, tá? Então, o som das ondas, os íons do mar e tudo mais, né? Libera várias coisas no nosso corpo que vão te trazer mais paz. Só que se você surfar, minha amiga, aí que a coisa muda realmente de estado. Porque além de sentir paz, você vai sentir presença. Se você surfar com confiança, não com medo. Mas se você conseguir subir na sua ondinha, mesmo pequenininha, mesmo na espuminha, vocês viram aquelas fotos que eu mostrei das meninas no começo? A felicidade que elas estavam. Elas estavam no estado de flow. Elas estavam em contato com elas mesmas. Elas estavam em contato com essa fé, com essa intuição, com a gratidão. Elas começam a vibrar em um outro patamar. Esse patamar, quando você está ali, você se energiza e consegue sair daquele estado de dúvida e ficar mais no outro estado do sonho, no estado da possibilidade. E aí você começa a criar coisas novas na sua vida. E não é só no surf. Muitas mulheres começam a surfar e aí conseguem terminar um relacionamento que não está dando certo, conseguir um outro relacionamento, ou consegue mudar de trabalho, ou se sentem tão autoconfiantes que começam a ganhar mais dinheiro por causa disso. Ou, a partir do surf, conseguem controlar a ansiedade, ou mudar o seu estilo de vida, né? Eu mesmo, se não fosse o surf, eu jamais teria tido coragem de sair do emprego que eu estava, quando ninguém falava que era possível ensinar mulheres a surfar, mesmo à distância. Eu tenho alunas no Japão, eu tenho alunas que são de Goiás, de Brasília, né? Eu não poderia acreditar em ninguém, porque não existia ninguém fazendo isso. Eu segui a minha intuição, eu enxerguei isso acontecendo, eu sabia que isso poderia ajudar as mulheres. E aí o surf, ele me trouxe essa certeza, essa clareza. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui para vocês. E cientificamente, né, já é comprovado também que reduz. Isso aqui são testes científicos, são pesquisas, tá? Então, em um grupo de pessoas que passaram por sessões de surf, 43% diminuíram a ansiedade, 57% saíram de sintomas de depressão. E 100%, quase, 99, tantos, realmente sentiram melhora através disso, tá bom? E aí? Então, esse é o segredo número 2, que o surf, ele pode ser só o começo. O que vem depois muda tudo. O surf muda a vida. Eu falava, como o surf muda a vida das pessoas? Eu olhava na TV surfando os caras, eu ia na praia e via surfando as pessoas e falava, que legal, mas
isso é impossível para mim. Mas quando eu encontrei o clube, eu encontrei que isso podia ser possível. Que tinha ferramentas para que isso acontecesse. Então eu comecei devagar, eu comecei com a yoga, ginástica natural, eu comecei a fazer os subtreinos, comecei a aprender sobre equipamentos, sobre o mar, sobre as ondas, sobre muitas coisas que eu não tinha ideia. Nossa, foi uma felicidade, uma emoção, nossa, eu precisava disso, porque eu precisava dessa confiança, essa segurança para me colocar em pé, a gente celebrando juntos que eu fiquei em pé, que eu, nossa, quando eu consegui virar um pouquinho a prancha, meu Deus, eu falei, não acredito, não tem dinheiro que pague essa sensação. Não tem nada no mundo que pague essa sensação de você ficar em pé na prancha e você estar aí presente com você nesse momento. É como um nirvana incrível que você vai. Só surfando você pode entender. A gente acha que a gente está sozinho no mundo e quando a gente percebe tem um monte de galera que é como a gente. Sente a mesma coisa, quer a mesma coisa, está atrás do mesmo objetivo. A energia que tem o clube é muito linda. Quando você escuta os depoimentos das meninas, quando escuta as mensagens delas, você se sente, você vê nelas também. Elas falam das mesmas coisas que você sente, dos mesmos medos. E isso faz que você, sabe, se anime mais. Medo, insegurança, síndrome do impostor, não é pra mim, eu não tenho peso pra isso, eu não tenho preparo físico, eu não tenho confiança. Apesar de saber nadar, eu não confiava na minha natação, eu falava, eu vou afogar aqui. Por falta de confiança mesmo e porque eu achava que, além de mim, todo mundo não acreditava em mim. E aí eu falei, não é pra mim. Eu vou contar uma historinha pra vocês de como a Valéria, vou chorar já, o Surfinelas e a Aline mudaram a minha vida por completo. Eu sempre tive o sonho de surfar e eu sempre disse que eu não conseguiria, por peso, por idade, porque as pessoas não acreditavam em mim. E eu tenho uma síndrome de impostora muito grande. E a primeira aula eu chorei, eu contei pra ela que eu chorei porque eu não tive coragem de ficar dentro do mar. E a Aline e a Valéria sentaram comigo e falaram, você é capaz? Falaram, não, você vai conseguir. E era a minha realização de um sonho e eu achei que não era pra mim. A partir daí, daquele dia, foram várias realizações. Eu tinha o sonho de subir numa prancha, eu subi numa prancha. Eu tinha o sonho de morar na praia, por causa delas eu vim morar na praia. Maldivas era o top 1 de viagem da minha vida e eu achei que eu nunca ia conseguir. E foi com elas que eu fui. A realização de cada uma que é a minha realização, porque eu sei essa expectativa do primeiro dia e o quanto isso muda vidas. E eu ganhei uma família. Ganhei a Lívia, a Ká, a Vanessa, Dani, vocês que estão aqui. Eu fui ganhando tantas pessoas na minha vida que me ajudaram tanto que assim, eu sou muito grata a esse projeto, muito grata a Valéria e a todas vocês por estarem aqui e acreditarem nele também. É um sonho de criança, é um sonho da Maria. Tava demorando. Mas assim, gente, o que a Mari disse, o que a Carmen disse, né? Deixa eu abrir aqui de novo aqui, instante. Nossa, eu acho que... Vem. Vai ficar pesado, né, pelos vídeos. Tudo. Também vocês têm paciência comigo.
Então, assim, gente, a Mari, quando ela começou, ela estava nesse momento. Lembra que eu falei que não precisa esperar o momento certo? Que é exatamente nesse momento que o seu sonho está te buscando, está te puxando. Que a Mari, ela foi no momento mais difícil da vida dela, onde ela está voando, está muito melhor. Mas ela estava num momento crítico, fundo do poço lá. E ela foi e deu esse primeiro passo. E a partir desse primeiro passo, quantas mulheres, né, que eu botei isso aí no Instagram, né? E aí, quantas mulheres se inspiraram na Mari para começar? Quantas, quantas? Quantas de vocês talvez não vão realizar o sonho de surfar exatamente por isso, né? E às vezes é sobre isso. Lembra que eu falei que a gente recebe críticas e a gente vai receber às vezes julgamentos? Mas quando uma mulher quebra uma barreira, ela abre o caminho para as outras que vêm em seguida. Você pode receber uma crítica, mas com certeza você vai estar inspirando alguém. Eu mesmo me inspiro com todas essas histórias. Eu me inspiro diariamente quando eu abro o clube e vejo que alguém começou, ou que alguém está treinando, ou que alguém é, foi surfar mesmo no frio, ou que se superou de alguma forma. Isso faz eu também não desistir, ou olhar mais, eu ter mais vontade. Então, a Andrea, por exemplo, ela tinha realmente saído de um casamento de 28 anos onde o cara surfava e ela não se sentia capaz. Quando ela se libertou das amarras, ela começou a surfar e aí virou o estilo de vida dela, né? Aos 46, mas porque antes não poderia ter se enxergado nisso. Então, muitas vezes a gente fala sobre idade, mas o que que era a Valéria, por exemplo? Eu com 20 anos, sem saber fazer nada, só tomando na cabeça. Com 40 anos estou muito melhor. Né? E às vezes a sua versão, você acha que você está com 50 e poucos, mas se você fizer o que precisa ser feito, você vai estar melhor do que com 49, né? Então, assim, eu não moro na praia, eu não vou muito à praia, como é que eu vou conseguir com a minha idade? A sua idade importa mesmo ou, de repente, é porque você não está acreditando que você pode, que você não consegue criar isso, né? Muita gente fala que não mora na praia, mas eu conheço vários relatos de pessoas que não moravam na praia, foram para a praia porque amam o mar, né? Porque todas que estão aqui hoje amam o mar, né? Quem quer surfar já tem essa conexão que eu tenho, que vocês também, todas nós temos. E não conseguia surfar, mesmo na praia, mesmo indo lá, ó, e só pagar uma aula de surf. Não ia. Vergonha, achava que não era capaz, achava que não tinha idade, tudo isso. Então, não é morar perto ou longe, não é estar na frente da praia, não é falta de tempo, não é idade. É só o medo te travando. Eu vou com essa. Então, vamos lá, gente. O segredo número 3, né? Então, o que então a gente deve fazer para chegar lá em pegando onda sem cometer os erros que a Valéria cometeu no início, né? Então, cometer os maiores erros das iniciantes, né? Então, a primeira coisa que eu falo é assim, vou dar pausa, não deu, era para ser uma foto isso aqui. Enfim, era para fazer uma brincadeira com vocês, né? Quanto tempo aí que dura uma onda, né? Quanto tempo você acha que dura uma onda? Porque as pessoas acham que dura muito tempo. Mas, por exemplo, essa daqui é uma onda lá nas Maldivas, né? Tá tudo bem que ela estava um pouco curta. Mas esse é o tempo que a gente tem, às vezes, de dropar, de aprender. No máximo, ela abre um pouquinho mais. Então, essa daqui teve 10 segundos. Se fosse uma onda boa, 15, 20 segundos. E aí que eu te falo o seguinte, né? Por que que a gente... Ui, caramba, tá difícil. É que eu fico também com tique com essa câmera aqui. Eu quero botar aqui a câmera. Aí, beleza. Cada hora eu quero botar aqui na minha cara. Aqui, pronto. Então, por que que... qual que é o segredo para você não cometer os maiores erros nas surfistas iniciantes? Primeira coisa, qual que é o maior erro? A pessoa achar que ela vai conseguir aprender o movimento do surf
nesses 15 segundos de onda. Que ela viu o Medina surfando e ela acha que só de olhar ela vai lá conseguir replicar, né? Aí ela tá cheia de crença e acha que ela não é boa, ou que ela só vai poder entrar se tiver alguém empurrando ela e tudo mais. Mas a verdade é que o surf, ele não é intuitivo. Então você não faz nenhum movimento do surf fora desses 10 segundos de prancha. Só lá que você vai fazer. E aí nosso corpo e a nossa mente, ele vai aprender o movimento por repetição, que é a automatização. Aí você vai fazer exatamente o que você acha que é o certo. Mas nem sempre é o que vai te trazer equilíbrio, é o que vai fazer você evoluir, porque lá é tudo muito rápido, né? E uma onda, ela não é igual a outra. Então, tipo assim, em uma sessão de surf, se você for lá, mesmo que você pague, quantas ondas você vai pegar? 5 ondas? São 5 tentativas de fazer um movimento. E aí, o que acontece geralmente? Ela não sabe que o movimento do surf não é intuitivo, ela faz o que está na cabeça dela, faz o movimento errado, e se ela continuar assim, ela vai ficar fazendo o movimento errado, criando esses vícios de movimento. Aí é por isso que, tipo, tem gente que faz, mesmo fazendo aula de surf, tá aí 2 anos, dependente do empurrão, tá 2 anos sem pegar parede, 2 anos sem diminuir prancha, exatamente por isso, né? Então, por que aprender antes é o caminho mais fácil para surfar? Então, assim, tem uma pesquisa do Richard Smith, que ele testou os movimentos e fez a experiência dele, e o resultado foi esse. Que para automatizar um movimento novo, então, para eu fazer o movimento certo, que me traz mais equilíbrio na prancha, são necessárias 300 repetições. E para remover um vício de movimento, 3.000 repetições. E aí você quer deixar para aprender só no mar. Aí por que eu demorei 8 anos para sair da posição de iniciante? Né? E aí por que as mulheres depois elas conseguem evoluir pra caramba, né? Vou mostrar mais para frente, em tão pouco tempo. Se a gente simular antes, se eu entender num ambiente seguro, um ambiente que eu não passe vergonha, se eu fizer 3 de 10, 30 repetições, quanto você ir lá para o mar e pegar 5 ondas. Depois você só vai o mês que vem de novo, mais 5. Então, se você começa errado, você automatiza mais o movimento errado. É que não existe movimento errado. Mas, por exemplo, um dos erros é a gente pegar lá e subir de joelho. Por que a gente sobe de joelho? Porque é assim que a gente aprendeu desde criança. Então, são muitos anos, né, de bebezinho que está engatinhando e depois vai subir, apoia o joelho para subir. E aí, se você apoiar o joelho na prancha, você desequilibra, você perde a onda também. Ou o segundo erro aqui, que é abaixar a cabeça abaixar a cabeça em vez do quadril. Isso tira o centro de gravidade de cima da prancha. Ou deixar as pernas muito afastadas ou muito perto. São vários errinhos que a gente comete simplesmente porque quer ir lá e fazer o que tem na cabeça. Então, por que eu falo isso? Olha só, a Cris, já mostrei lá no Surfing Elas várias vezes. Por quê? Ela começou com 51 anos, fazendo todos os erros, mas ó, sentindo o flow que eu falei, olha essa vibe dela ali, né? Nessa pranchinha, ela não está totalmente errada, não, mas ela está cometendo algumas coisinhas, né? E começou lá com 51 anos, se permitindo aprender desse jeito que eu estou falando aqui, usando o método Surfing Elas. Com 52 anos, ela já estava pegando a parede da onda, se movimentando, sabendo os movimentos que precisa ser feito, aproveitando a onda do começo até o final, né? Pegando onda sozinha na remada. Então, o que acontece? As iniciantes e os professores de surf, principalmente, eles vão ensinar, não é que ensinar, você não consegue ir lá e aprender um outro movimento tão rápido. Então, você acaba sendo ensinada de fazer um movimento mais intuitivo, que é deixar as pernas afastadas, aquele braço dessa forma, no estilão agachamento de academia, o agachamento que a gente faz desde criança para baixar. Você vai na academia, você faz o agachamento assim, com as pernas paralelas. Isso é uma posição completamente de iniciante. Então,
não existe, assim, nenhum surfista profissional que surfa assim. A gente não vai ser profissional, mas por que que você vai ficar surfando uma posição que faz você simplesmente ir reto na prancha, né? Então a gente aprende a deixar o centro de massa em cima da prancha, né? E isso faz o quê? Ter equilíbrio no mar. Isso daqui é a técnica da base do surf na sainha, que eu não vou entrar em detalhe da técnica, mas porque não dá tempo. Mas para você entender que para o surf existe técnica para tudo. E assim, não é, ai, vou ser PhD em surf. Não, é só entender. Aí clicou, vai para o próximo, entendeu? Automatizou um pouquinho em casa, já era, vai para o próximo. Então eu também era assim, né? Eu surfava há muitos anos. Lembra que eu falei que eu fiquei na posição de iniciante? Pegava umas ondinhas maiores, beleza, mas não sabia o que eu estava fazendo. Aí acerta em uma, erra em cinco. E exatamente nessa posição que eu falei, a posição iniciante, a base errada. Depois, quando eu entendi a posição certa, essa posição, a base do surf, o surf mudou. Eu aproveito a onda do começo ao fim, e principalmente confiança, porque aquela ali eu tô facilmente eu posso desequilibrar e cair para trás ou para frente, tá? Então aqui é um exemplo da Belly, que é uma aluna da Califórnia. Ela fazia exatamente a minha base, olha só, que engraçado. E se eu pegar mulheres iniciantes, vocês já surfaram, dá uma olhada nas fotos se vocês não estão fazendo essa base. Então, há anos surfando ondas perfeitas da Califórnia, fazendo a base errada. E não saía do lugar. Automatizou aonde? Na garagem, né? Da casa dela. E depois ela nem percebeu, porque é imperceptível, que como eu tenho um olhar, eu percebi a consciência corporal, mas ela falou, Valéria, eu tô pegando a paredinha da onda, consegui e tal. Olha como estava a postura dela. O centro de massa totalmente em cima da prancha, né? Então, o pilar principal do surf nelas é esse, é você primeiro aprender o passo a passo e depois simular até automatizar. Olha, Tati, fazendo exatamente o mesmo movimento no mar, né? Então é por isso que as pessoas falam, ah, eu consegui. Eu sempre, ó, sempre caía no drop, me via sendo zoada, frustração enorme. Depois que eu assisti a aula, já começou até ir mais para frente. Porque é simples, tá? Não é difícil. Mas você precisa ter acesso a isso. Então, por exemplo, você consegue simular e aplicar todos os movimentos do surf. É drop, equilíbrio, paredinha, passar arrebentação, dar um joelhinho, que é passar embaixo da onda. Então, existem técnicas para todas as vertentes do surf, tá? Beleza. Então, outra parte que é importante vocês saberem. Então, por exemplo, eu tenho medo, eu vou adquirir os conhecimentos que eu preciso para me libertar desse medo de surfar, né? Então, qual prancha que eu vou usar? Leituras de ondas, previsão de ondas, qual é a melhor mar para iniciante, segurança no mar, qual equipamento que eu vou, para você não ficar dando cabeçada. E o segundo pilar do Surf Nelas é o quê? A mentalidade. Então, acolher as suas emoções, entender as crenças, controlar a ansiedade no mar, né? Técnicas de respiração, visualização, meditação. Então, tudo isso faz você ficar no estado de presença e você, com o estado de presença, você toma decisões melhores, né? Aqui a Fê, olha só, ela começou com 117 quilos, tinha vergonha, medo, chegou a jogar a culpa na falta de técnica, no peso, né? Mas ela, né? Ela se agarrou na possibilidade de que era possível e conseguiu enfrentar esse medo, né? E o terceiro pilar é você não estar sozinha, é você conseguir se conectar com mulheres como você, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, hoje a gente está aqui com mulheres que somos todas iguais, né? Eu falo que é tudo farinha do mesmo saco. Quem começa a surfar, quem quer surfar, porque tem essa conexão com o mar e busca esse autoconhecimento também através do surf, tá? Mas eu queria saber se o que eu estou falando hoje, assim, está fazendo sentido. Coloca aqui no chat, só para eu entender se a gente está todo mundo na mesma página. As pranchinhas. Coloca a pranchinha, eu já sei que tá certo, tá? Beleza. Fechou. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Tá. Então, qual que vai ser a jornada da surfista? Quando uma surfista, ela entra aqui no método Surf Nelas.
Vocês perguntaram onde estou localizada? O Surf Nelas, ele não está localizado em nenhum lugar fixo. Nós estamos em todos os estados, né? Temos um grupo online e também em vários países, né? Tem na Austrália, tem Estados Unidos, Portugal, Espanha e assim vai, tá? Jornada da surfista. Então, nunca surfou. Você vai receber as instruções para você ficar em pé na prancha pela primeira vez. Vai treinar em casa, vai entender sobre o mar, vai entender sobre quais são os primeiros equipamentos que você vai usar, né? Beleza? Depois você ficou em pé na prancha. Aí você vai entender sobre o drop, equilíbrio, para você começar a passar a arrebentação, né? E aí receber todas as informações para você ir lá para o outside e conseguir pegar onda sozinha na remada, né? Geralmente quem está no clube entra ali em mais ou menos um mês, já vira faixa branca, depois passa para a faixa azul e a faixa rosa azul em 6 meses, mais ou menos, tá? Depois você entende o que precisa fazer para pegar a paredinha da onda e passar a arrebentação. E aí sim, né, mais para frente aí para você pegar as suas primeiras manobras. Então essa é a jornada da surfista. E dentro do Surf Nelas, que é a nossa comunidade online de surf para mulheres, as meninas do clube, elas ganham as pulseiras do Surf Nelas. Então a gente tem as faixas, tá? Então com isso eu consigo entender que é esse o tempo. Então, mais ou menos, você consegue ir mudando de faixa nesse tempo, beleza? Eu queria saber quais são as faixas de vocês. Vocês estão em que faixa? Faixa branca, faixa rosa. Tem uma faixa preta aí. Tem gente que fala que é faixa transparente, né? A gente vai mudar isso. Beleza? Ai, caramba. Isso. Então, os 3 segredos do surf. Então, toda mulher pode surfar. O surf muda a vida e automatizar e simular os movimentos do surf fazem você chegar pegando onda, né? E aí eu queria agora explicar para vocês, se vocês me permitirem, o que é esse Clube Surf Nelas que eu falei aqui, né? E como que vocês podem fazer parte disso caso vocês queiram continuar recebendo as informações do Surf Nelas. Eu posso mostrar para vocês rapidinho? Coloca aí no chat, beleza. Tá. Então, o Clube Surf Nelas é exatamente onde tudo isso, todas as técnicas, tudo que eu aprendi nesses mais de 20 anos de surf, foram compilados, né, e entregues em uma plataforma exclusiva do Surf Nelas. Tá? Então, é uma plataforma que você consegue fazer da onde você quiser. E dentro dessa plataforma, o que tem? São os pilares do Surf Nelas. Então, tem a técnica de surf e a parte física. Então, é o que? A simulação, você entender sobre o mar e também como preparar o seu corpo para você conseguir surfar, mesmo sem saber nadar, mesmo fora de forma, mesmo se sentindo sedentária, mesmo com os muitos mesmos que a gente coloca na vida. Também tem a parte emocional. Então, temos exercícios práticos para você entender sobre as crenças limitantes, para você ressignificar, para você visualizar via meditação você conseguindo, para você ficar mais naquela região do sonho, para você conseguir acolher os seus medos e não lutar contra eles. E tem a parte da comunidade Surf Nelas. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Então, essa primeira parte, que era o primeiro pilar, que é a técnica, você tem o passo a passo para cada item do surf. Então, desde a minha primeira onda em 30 dias, o drop perfeito, a base do surf na sainha, como pegar onda sozinha na remada, passar a arrebentação, pegar a paredinha, e assim vai. Tá? É toda uma programação de um ano. E aí, em cada mês, em cada semana, você tem exatamente o que você precisa fazer, com uma agenda super bonitinha, para que você inclua isso na sua rotina. E aí é legal, porque por ser online, você consegue fazer sem desculpa, né? Ah, vou sair, eu tenho filho. Não, você vai pegar e vai fazer simplesmente na sua casa. Você pode fazer, se você for viajar, você pode fazer antes de entrar no mar. Então é legal para quem tem filho, para quem tem vida corrida,
para quem trabalha de madrugada, que nem a Fê lá que eu mostrei, ela é médica, então cheia de plantão. É exatamente sobre isso, para você não ter nenhuma desculpa de fazer o surf acontecer. Então, você recebe a técnica, o passo a passo, a simulação, aí você vai entender os erros de movimento e a correção, tá? E aí, o mundo ideal é o quê? A gente aplicar tudo isso no mar e analisar. Então, eu fui lá, surfei a primeira vez, quero surfar, então quero surfar. Vou entender exatamente o movimento certo para não começar fazendo erros, né, de iniciante, para não começar atrasando a sua vida. E aí eu preparo o meu corpo, habilito ele para fazer isso. São poucos minutinhos por dia, não é que você precisa ficar fitness. É só você começar a ativar a musculatura antes de chegar no mar. Então você nunca remou na vida. Aí você quer usar os seus bracinhos lá para remar, entendeu? Ele não vai sair com uma remada eficiente. Então você pode fazer essa preparação e chegar muito mais confiante no mar, tá? E aí a gente analisa essas imagens para falar, beleza. O drop agora deu certo, agora é hora de fazer tal coisa, agora é hora de passar para a próxima fase. Então, são esses treinos, essa preparação são os treinos para mulheres, então é surf e treino para mulheres, yoga para surfistas, né? E a ginástica flow surf, que é uma ginástica que os surfistas profissionais fazem. Então, olha que loucura. Peraí. Não quero. Não quero. Beleza. E aí tem a parte da mentalidade, como eu disse, são os movimentos, né? São aulas para destravar essas crenças limitantes com exercício prático de meditação, de conexão com o mar, de estado de presença, respiração e apneia, como eu falei, exatamente para você conseguir adquirir essa habilidade, tá? Igual que a nossa amiga aqui falou. Então, a Carol disse, né? Principalmente pelo trabalho mental, eu consegui ficar em pé várias vezes na onda e me aventurando nas ondas sozinhas também, porque muitas mulheres elas ficam dependentes do empurrão por anos, exatamente por isso, por fazer aquela posição de iniciante por muito tempo e também por não acreditar que elas podem ter esse conhecimento. Então, você tem acesso ao grupo das surfistas. Como que é esse grupo? São grupos no WhatsApp, separados por regiões do Brasil. Então, você fala assim, eu quero surfar. Eu vou lá direto para a praia. A chance de você conhecer uma mulher que surfa é muito pequena, porque tem poucas mulheres, né? Então, se a gente não se unir, graças à tecnologia, né, nessa aula de hoje, foram mais de 800 mulheres inscritas, né, que vão assistir depois e tudo mais. Então, olha só quantas mulheres querem aprender a surfar e não conhecem outras. Eu, quando eu comecei, por exemplo, eu era a única na minha cidade que queria surfar no meu ciclo de amizades. Então, se eu não me mexer, se eu não me organizar, se eu não estar num grupo que quer a mesma coisa, você vai sempre se sentir sozinha, mesmo indo lá direto para o mar. Então, as mulheres do clube, elas são separadas por grupos, tem um grupão, que tem as 3.000 juntas, mas tem os grupos por cidade, porque elas conseguem, assim, se conhecer melhor. A gente faz também encontros mensais no Zoom, onde a gente se conhece, conversa, é como se a gente, né, abrisse as câmeras aqui, tivesse essa troca também. E também temos os grupos, então elas conseguem colocar as conquistas, os desafios, o que aconteceu, pegar dicas de cada praia. Então, vou para o Rio de Janeiro, moro em São Paulo. Qual praia que é legal para eu ir? Onde que eu vou? Vamos surfar junto? E aí acabo criando essa rede de apoio. Mas eu acho que o mais legal mesmo é quando a gente divide, né? Divide o que está passando, quando conseguiu. É muito lindo ver essas mulheres que conseguiram. Vocês viram as histórias delas que elas mandam. E aí você pode pensar assim, beleza, mas nossa, eu já estive em tantas coisas online e nunca consegui fazer, né? É normal, a gente está sendo bombardeado, né, por coisas de internet, enfim. Só que isso, o surf, se ele for importante para você, aqui é o lugar para fazer acontecer.
Porque dentro do clube eu faço os desafios. Então tem desafios mensais, é por um mês. Aí você, qualquer atividade que você fizer a favor do surf, colocar no nosso grupo de pontos vale um ponto. Então as mulheres começam a fazer, e aí você se motiva porque você está no meio do desafio surgir nelas. E aí os prêmios, né, eles estão sempre a ver com surf. Então é biquíni, é roupa de surf, é óculos, e assim vai, tá? Então no próxima semana a gente vai começar um novo desafio. E aí vocês podem pensar, né? Qual que é o valor do Clube Surfinelas? Quanto custa, né, entrar na comunidade Surfinelas, fazer parte de tudo isso? Eu vou explicar aqui para vocês, né? O que acontece muito é que a gente também acaba priorizando e gastando o nosso dinheiro com coisas que não têm nada a ver, que não mudam nada do que vai ser realmente a nossa vida. Então, quantas vezes a gente gasta dinheiro com blusinha, né, com roupa que fica guardada, com tênis, com iFood, com várias coisas que não levam a nada. E o clube, ele tem um valor que é meio difícil de se medir. Mas se você fosse contratar tudo isso à parte, peraí, depois eu volto aqui, né? Eu vou passar para vocês. Seria um valor muito mais alto do que entrar realmente no clube. Por ele ser online, eu consigo fazer um valor bem menor, tá? Antes de falar do valor, eu queria só falar que tem a garantia de 7 dias, para quem quiser entrar, e também a garantia de 30 dias, que é se você fizer as atividades do primeiro mês e não melhorar ou não pegar a sua primeira onda em 30 dias, o valor é completamente reembolsado, tá? Exatamente porque eu quero quem gosta do clube, quem tem a vibe do Surfinelas lá dentro e que faça sentido para você, tá? Além da comunidade, o que está incluso para essa turma aqui? Quem quiser entrar hoje, tá? Vai ter incluso o encontro ao vivo no Zoom. Então, para essa turma, eu vou fazer um encontro onde a gente vai analisar cada uma de vocês e setar o que é melhor. Então, por onde eu começo? O que eu faço? O que eu faço nesse primeiro mês? Tá? A gente vai ter um encontro falando sobre isso. Depois, teremos os bônus, que é a Surf Nutri, então você entender sobre o que comer antes de surfar, ou o que comer antes de fazer exercício, nutrição na saúde da mulher, análise das fotos e vídeo, é o bônus 3. Então você pode enviar qualquer vídeo, a gente faz uma live sobre isso, ou analise individualmente o seu vídeo de surf ou vídeo de exercício. O bônus número 4 é curso de surf, skate e prancha de equilíbrio. Então, se você tiver esses equipamentos em casa, beleza, você vai conseguir usar eles a favor do surf. Porque você deixa ele lá e aí você tem um equipamento maravilhoso e não sabe nem como melhorar o surf com isso, tá? Não precisa ter equipamento, mas se tiver, beleza. O curso de longboard, que é aquelas pranchas maiores que faz os passinhos, e também esse que é o mais legal, que é o Destrave Sua Mente mais apneia. Então, você vai ter, são 4 aulas, esse bônus, são 4 aulas maravilhosas mesmo. Então, aula de ressignificação de crença, a aula dessa respiração de apneia que eu mostrei foi de lá. Tem uma aula que eu falo exatamente dos medos do surf e o desbloqueio desses medos no mar. Eu quero saber quem hoje decidiu que está a fim de aprender a surfar. Quem está decidida que vai realmente fazer isso acontecer. Eu falo que eu vou surfar para sempre, tá, gente? Enquanto Deus permitir, né? Enquanto Deus permitir, eu vou surfar. Eu vou surfar até, né, quando eu conseguir respirar, eu vou surfar porque é onde eu consigo centrar minha vida, sabe? Me centrar meus pensamentos, ele é essencial. E fazer todo esse processo de aprender é o que te traz disciplina, é o que também não é só ir lá e fazer um exercício de academia, sabe? É você fazer porque você quer se sentir melhor no mar, porque você quer se sentir livre no mar. Então, isso vem com um intuito muito mais legal. Então, se você fosse contratar tudo isso à parte, como eu falei,
todos esses bônus, e se você fosse contratar cada profissional desse para ficar te explicando, com certeza sairia mais aí em torno de R$ 7.000. Mas é claro, né, gente, que sendo online, a gente consegue compilar tudo isso, esse trabalho que foi feito e fazer um valor muito mais acessível para vocês. Então, o normal do clube, o acesso anual dele é 12 de 159, ou à vista, um desconto 1.590. Mas, né, como vocês estão aqui hoje, quem ficou até o final comigo, eu já entendo também que são mulheres que têm esses valores que eu passei hoje, que vão fazer o clube seguir esse caminho que ele deve seguir. Eu quero ajudar vocês, tá? Então, para quem está nesse aulão do Zoom, eu vou fazer uma condição bem especial, quem quer entrar nessa nova turma do clube, com R$ 500, 400, não, 400 reais de desconto, de 1.509, R$ 500, né? A engenheira fazendo conta. É que essa hora da noite, R$ 500 de desconto. Foi isso, né? R$ 500 de desconto, vocês fizeram me dar, né? De 1.597 por 1.097, ou 12 de 109 à vista, tá? Esse é um investimento, 12 de 109, esse é um investimento para você entrar dentro do Clube Surfinelas, tá? Quem quiser entrar, esse é o QR Code, a gente vai colocar também aqui no chat para vocês, deixa eu ver aqui. Ó lá. E aí, quem tiver nessa aula e quiser entrar na comunidade Surfinelas, todas que se inscreverem hoje vão ganhar a pulseira do Surfinelas também, tá bom? Então, essa pulseira que ela é conquistada, ela não é vendida, vocês podem entrar e ganhar a pulseira, mas é quem se inscrever hoje, tá bom? O que mais? Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. A Ana falou aqui. Oi, Ana. Ana, você falou, né? Você quer aprender a surfar na prancha menor. Esse é o meu objetivo. Então, Ana, para aprender a surfar na prancha menor, você vai conseguir fazer isso exatamente quando você tirar os erros de movimento que você tem em cima da prancha. Então, se você está indo para uma prancha menor e não está conseguindo, é porque a prancha maior ela está absorvendo os erros que você não está conseguindo fazer, tá? Então, o ideal é que você analise o movimento que você está fazendo. Esses movimentos, eles estão te trazendo um melhor equilíbrio ou não? Eles estão dentro das técnicas de surf? E aí você começa a ajustar cada movimento, tá? Como fazendo isso? Simulando, automatizando e preparando o seu corpo. Porque às vezes você não está conseguindo exatamente por conta da falta, por exemplo, de mobilidade. Então, se você não tem mobilidade, como que você vai fazer o drop direito? Aí teria que analisar para saber, tá? A Adriana falou que nem esperou e já começou a vender. Adri, você não precisa entrar na comunidade. Se você não fizer sentido para você, não tem problema, tá bom? Mas para quem tiver vontade de entrar, a gente tem essa oportunidade que é mais legal. Porque daí fora daqui, aí se você quiser entrar pelo Instagram e tudo mais, vai ser o valor normal, tá bom? E aí, quem tiver alguma dúvida, por exemplo, em relação a pagamento, ou qualquer problema, dá para também chamar no suporte, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu só colocar o link para vocês. Beleza, vou pedir aqui para o pessoal colocar para vocês aqui no chat. Todo aprendizado é feito online. Tive que atender uma ligação e perdi. Tem aulas de exercícios físicos para treinar o corpo? Quem que é aqui? Deixa eu ver. A Ana. Isso mesmo, ó. Ana, eu vou te mostrar aqui a plataforma. Quer ver? Deixa eu, enquanto eu vou falando, vamos ver se não trava, que eu tinha separado aqui.
Então, essa daqui é a plataforma do clube. Para cada mês, para cada dia do clube, né, para cada fase sua dentro do. Calma, vamos lá. Tá. Agora, como está aqui ao vivo, acho que eu vou mostrar para vocês. Está muito rápido, sério. Peraí, vamos montar na plataforma aqui para vocês verem, tá? Assim a gente tira todas essas dúvidas. Aí a gente coloca a senha aqui. É uma plataforma exclusiva do clube, então quando você entrar, você pode entrar para testar. Então, aqui dentro do clube, você vai receber exatamente o que você precisa fazer para pegar a sua primeira onda, para fazer o drop perfeito. Então, quem que tinha falado? Acho que é a Adri, a Ana, não lembro, que tinha perguntado sobre o drop para mudar de prancha. Então, você vai receber aqui, ó, você vai entrar aqui no mês do drop. E aí você vai receber primeiro. Ops, ai, gente do céu. Peraí. Aqui tá no Zoom e dá uma travada. Ai, caramba. Ele não? Ai, eu vou finalizar o chat aqui já. Beleza. Então aqui você vai receber, ó, semana 1, semana 2, o que você precisa fazer, agendas e metas. Então você vai ter a agenda daquele mês com um anexo certinho do que você precisa fazer e as técnicas de surf e tudo mais, tá? Então tem toda essa preparação. Por quê? Dentro, o que a gente entende que funciona mesmo é você fazer o movimento certo, ter a consciência na mente e automatizar no seu corpo. E habilitar o seu corpo para fazer aquilo. É esse o segredo. E assim, não é nada complicado. É pouquíssimos minutos por dia, se você quiser, que você já consegue ter toda essa evolução. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Aí aqui do lado, ó, tem os grupos, como eu falei. Aí você entra nos grupos de cada estado, de cada lugar, de Portugal. Então a gente tem essa união por aqui. E aí dentro dos grupos a gente faz os desafios também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou tirar. Deixa eu voltar. Aqui. Peraí. Compartilhar. E agora eu vou passar a apresentar. Tela cheia. Deixa eu ver o chat aqui para vocês. Vocês têm paciência, né, comigo? Porque, nossa senhora, essas internet aqui é de brincadeira. Olha, não, Libras, Pérolas. Tenho muita vontade, mas agora eu não consigo. Fala com o nosso suporte, tá bom? Ela vai te ajudar a você entrar nessa turma, se você realmente tiver vontade, se você sentir que isso faz sentido para você, tá bom? Entra em contato com o administrador do grupo, que a gente consegue te ajudar a fazer isso acontecer também. Não entendi a prática no mar. Quando vai ser? Então, você mora onde, Miriam? Porque a prática no mar, ela pode ser feita. A gente vai fazer o primeiro encontro no Zoom e a gente vai marcar as metas, né? Então, quando vai ser o meu primeiro dia no mar? Aí você vai marcar esse dia no mar e vai fazer isso acontecer. Você pode ir com surfinelas? Pode. A gente faz eventos para unir as mulheres. Mas quem é do clube, primeiro, fica sabendo antes desses eventos, que nem agora a gente vai, por exemplo, para Bali. E aí, lá em Bali, vão ter mulheres do clube e vão ter mulheres que não são do clube. Quem é do clube tem um aproveitamento muito melhor. Porque se você deixar para ir só para o mar, fazendo a prática de surf, mesmo com aula de surf ou sozinha, você deixa para aprender essas coisas que eu expliquei até hoje, até o final dessa aula, se vocês estão aqui comigo, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, você deixa para automatizar os movimentos, para fazer o movimento do surf apenas no mar. E aí, deixar para fazer no mar, você vai pagar a aula de surf o resto da vida, porque você não sabe fazer o movimento certo. Você vai aprender coisas em passinho de tartaruga, porque você poderia ter aprendido antes. Então, dentro do clube, a gente consegue compilar todos esses conhecimentos e entregar para você, para que você possa fazer a sua prática no mar, seja ela com aula de surf ou não, com surfinelas ou não, de forma muito mais efetiva, tá bom?
Aqui, ó, a gente mandou aqui, boa, boa. Então é a Rafa, né? Então quem for entrando, vai colocando aí também hashtag Sou Surfinelas. Então, Ana, né? Que é a Adri, né? A Adri quer entrar, só que não agora. Então, se não for nessa live, aí eu não sei o valor, né? O valor vai continuar sendo aquele valor mais caro, tá? E aí não tem o brinde da pulseira. Essa daqui é. Deixa eu passar o telefone do suporte também. Essa condição é para hoje, tá? Para quem finalizar hoje. Deixa eu ver o telefone do suporte aqui. Também, quem puder me ajudar. Ah, então São Paulo. Ah, legal, Miriam. O São Paulo é muito legal porque o grupo de São Paulo é muito grande. Então, além de ter os eventos do Surfinelas, que eles são para unir mulheres, tá? Você vai ter muito acesso. Então, a gente tem acesso também a escolas parceiras em vários lugares. Então, a gente consegue indicar onde fazer, com quem fazer, com segurança. Você consegue compartilhar isso também, tá, Ana? Deixa eu pegar aqui o telefone do suporte. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu vou passar aqui para vocês. Peraí, rapidinho. Então, aqui, ó, a Bruna, né? Então, o programa e o cronograma são para quantos meses? Minha filha de 11 anos pode fazer comigo? Ai, que linda! Ai, que legal. É isso que acontece mesmo, né? Porque a mãe começa a fazer e começa a inspirar todo mundo. A gente fala de inspirar as pessoas, as outras mulheres, mas no final acaba levando o filho, acaba levando o marido, começa tudo, a mãe ele começa a surfar. Já teve aluna que a mãe tinha 70 anos, levou a mãe para surfar e tudo mais. Então, o acesso é anual, tá? E os programas é anual. Mas você pode também renovar se você quiser. Então, tem gente que está no clube há mais de 5 anos, porque uma que tem todo o treinamento para você fazer durante um ano, e também porque sempre tem coisa nova. Então, você viu ali que ali está para sair um novo módulo de pegar onda sozinha na remada. Aí vocês podem fazer junto assim, com o mesmo acesso, tá? Não precisa comprar dois acessos. Tá bom, Bruna? Oi, Kátia. O acesso, ele é anual, tá bom? Então, você tem acesso a esse conhecimento, ao que tem no clube, para que você consiga fazer o, o treinamento do clube. Então, você vai aprender o básico e depois sair. É que o surf, você vai querer sempre aprender mais, né? E na verdade, assim, mesmo que você não saiba nada, então não sei nada, não quer dizer que você não possa fazer os outros módulos, tá? Então você, todas as habilidades do surf, até tem pegar um tubo. O movimento de você se abaixar para pegar um tubo, que a gente não vai pegar, ele te ajuda muito no equilíbrio. Ele tira, várias travas de equilíbrio também. Então é tudo interligado. E aí, mesmo que você não nunca vai pegar um tubo e tudo mais, você pode fazer, por exemplo, exercício para isso, tá? Porque, gente, eu tô com um gato aqui, um gatinho, olha só, ó o gatinho bebê, vocês viram? Já ele tá aqui atazanando. Deixa eu ver aqui. Será que no Rio a gente consegue marcar a experiência no mar? Ai, que legal. Tem muita mulher do Rio, muita. Rio de Janeiro também é lotado de gente, são os grupos maiores. É muito grande, então com certeza dá. E aí é só questão de se programar. Então a gente se prepara, e aí tem os eventos também do Surfinelas, que quem é do clube sabe antes, consegue se programar e também se preparar para estar nesse evento, tá bom? De Floripa, ai que legal. Floripa também é bem legal, Santa Catarina. Tem grupo em Santa Catarina, é bem grande. Ó, a Kátia, né, Kátia? Então, na verdade, são R$ 100 por mês, né? Você pode ou comprar à vista,
ou você pode parcelar em 12 vezes, que aí fica R$ 100 por mês, né? Hoje em dia, gente, R$ 100 por mês é sério, né? Isso é, você consegue, se isso fizer sentido, né? Tem que ver se isso faz sentido, se o surf faz sentido para você. Se o que eu falei fez sentido para você, tá? Porque uma aula de surf treino é mais de R$ 200. Uma aula, né? E você tem essa aula, por exemplo, a aula com o Gustavo. A aula dele é R$ 200. Uma aula. E aí você vai ter acesso a 12 meses de acesso a todo esse conhecimento. Então, tem aula de yoga, tem aula de ginástica natural, tem aula de treino de surf específico para mulheres, tem as técnicas de surf, tem aula de mentalidade. E aí você quer falar assim: bom, eu não quero isso e quero ir direto para o mar. Tudo bem, não tem problema. É que eu já sei esse caminho, né? Esse caminho eu já fiz, inclusive. E aí depois vem as mulheres e existe esse outro caminho, porque não é só nem a prática no mar, é de você estar imersa nessa comunidade, de você estar imersa junto com outras mulheres que pensam como você, de ter acesso a essas informações que eu trouxe aqui hoje. Também, entendeu? Não só do surf, mas da transformação que ele tem na vida. Então é isso que precisa fazer sentido. E se não fizer, não tem problema também. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, gente. Vamos para good vibe, né? Não vamos ficar discutindo aqui no chat, não. Fiquem tranquila, tá bom? Ah, Cata, aqui, deixa eu. Faltou o negócio do suporte, né? Espera aí. Vou colocar agora, porque eu pedi aqui, o pessoal não colocou. Pode chamar eles que eles vão te ajudar, tá? Eles vão dar um jeito. Se tem vontade de fazer acontecer, a gente dá um jeito de fazer isso acontecer. 51976692. Beleza? Tem aula de yoga? Tem sim. Deixa eu mostrar de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui direitinho, pra vocês não ficarem com dúvida, tá? Só não consigo aqui. Ó. Tá. Vamos lá de novo. Então, olha só, aqui é o clube, tá? Então, dentro das semanas, até para vocês que já entraram para entender. Então, dentro daqui das semanas, né, você vai ter o passo a passo de cada semana. Então, por exemplo, dentro das semanas, você já vai ter, você pode escolher esse caminho, que é já o passo a passo por semana. Então, você vai ter o treino de equilíbrio, né, para você fazer e como fazer, yoga, ginástica, aula de meditação e a parte da teoria também, tá? Então, você vai ter já mastigadinho o que que você pode fazer durante a semana. Beleza. Ou você pode ir direto aqui e você mesma escolher. Ah, eu quero saber tudo sobre a mentalidade, que eu tô com muito medo. Aí você vai entrar aqui na mentalidade, né? E aí a gente vai ter as aulas sobre a mentalidade. Então, a motivação vem do mar, independência emocional, surf como um recomeço, autossabotagem, surf para evitar o burnout. E aí tem várias aulas aqui que você pode acessar, por exemplo, beleza? Que mais? Aí aquela parte do mar, que eu falei da leitura de ondas, de tudo isso que não se ensinam, que você fica dando cabeçada lá, né? Então aqui, ó, segurança no mar, os meus primeiros passos no surf. Então eu vou explicar tintim por tintim do que é, para você descobrir se você é golfe regular, leitura de ondas básico, iniciando no surf, segurança no mar e assim vai, tá? Beleza, essa é a parte da teoria, né? E aí a teoria tem aqui as técnicas também. Aqui são as técnicas, tá? E aí aqui, ó, aqui seria o treino, a parte do corpo, de preparação.
Então, tem o surf treino, que é um treino específico com as modalidades do surf. Aqui, ó, drop, tá vendo? Quem quer melhorar o drop, quem quer trocar de prancha. Base do surf, que é o equilíbrio, remada, olha o tanto de treino, cavada, e assim vai. Esses treinos, eles estão também separados ali por mês. Você pode fazer os treinos daqui, ou pode ter mastigadinho por semana, para você não ter que pensar. Aí aqui no treino também tem o quê? A yoga de 50 minutos ou a yoga de 20 minutos. E a meditação. Então você entra aqui, você pode escutar sobre isso se você estiver se sentindo mal. Ou você. E a yoga é exatamente para o surf, tá? Então vai ter a yoga para surfista. Então, para dropar melhor, para ter equilíbrio, para ter presença, para não ficar ansiosa na prancha, e assim vai. Tá bom? Agora eu vou passar aqui para vocês. Aqui, eu passei aqui o número. É um WhatsApp esse daqui. Mas se não, você pode entrar, tá, Daisy? É, Quando você. Aqui, ó. Você pode entrar, sabe, no grupo, no nosso grupo desse aulão, onde você pegou o link da aula, é só você mandar uma mensagem para o administrador. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá, é verdade. Agora eu vou mandar para vocês, ó, o guia de ondas que eu falei, tá? E essa é a senha. Ó, essa senha. Então, aqui tem muita coisa, é um PDF, tá? Que tem dentro do clube. Então, quem entrou no clube também pode acessar. E lá vai ter, tá? Você não precisa, mas pode acessar por aqui. Mas lá tem a aula também explicando isso. Coloca uma meditação. Eu vou mandar no grupo a meditação, tá bom? Vou mandar no nosso grupo também. E que mais? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e para mim foi incrível. E acho que é isso, né? Então eu vou deixar encerrando aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se quiser, a gente pode abrir para uma pergunta ao vivo aqui também. Se quiser abrir a câmera, falar comigo. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Que aí às 9 a gente encerra. Para vocês dormirem também, tá? Mas lembrando que é só para quem tiver hoje que vai ganhar pulseira nesse valor, tá bom? Para quem entrar. Então, exatamente, a senha é essa daqui, ó, liberdade, tá bom? Ana, pode colocar essa senha. Quando a gente entrar na plataforma, vai entrar no grupo do WhatsApp. Isso mesmo, Rafa. Você entra na plataforma, ó, você se inscreveu hoje. Você entra na plataforma e clica do lado ali, tem os botõezinhos para você entrar nos grupos, tá bom? Aí você já entra direto no grupo e já começa a conversar com a comunidade Surfinelas. Então, beleza. Então é isso, gente. Boa noite. Muito, muito bem-vindas aí quem entrou no clube, quem não entrou, nos vemos por aqui também. Um super beijo. E não está entrando? Deixa eu ver aqui. Ó, leitura de ondas. Eu tinha conseguido. Liberdade. Ué, que estranho. Acho que é tudo maiúsculo. Vamos ver. É tudo maiúsculo, liberdade, tá bom? Aí entra. Aí o guia de ondas aí de presente para vocês. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Super beijo, boa noite. Tchau, tchau.